Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos, bem-vindos ao Damascast. Eu sou o Rafael Zatinski, estou aqui hoje com a Lorena Mendes. Tudo bem, Lorena? Tudo bem, Rafael? Tudo certo por aqui. Perfeito. E estamos com o nosso convidado também, o Thomas Tomazelli, que é o porta-voz do Ranking dos Políticos. Como que está, Thomas? Tô bem, obrigado pelo convite de vocês. Perfeito. Thomas, inclusive, deixa eu até perguntar para ti, cara, sobre como porta-voz do Ranking dos Políticos, como funciona assim o Ranking dos Políticos? O que ele é? O Ranking dos Políticos ele é o maior portal de fiscalização do Congresso Nacional e do Senado, né? E daí nós classificamos os 81 senadores e os 513 deputados por ranking, levando em conta alguns critérios, que é o critério de ser do combate à corrupção, do combate ao desperdício, né, e o combate aos privilégios, junto com isso também com a bandeira de liberdade. Então, por exemplo, o deputado, quanto menos ele gasta, mais pontuação ele tem no ranking. Quanto mais ele combate a corrupção, quanto mais ele vota a favor da liberdade e da livre iniciativa, né, diminuir o peso do Estado nas costas do contribuinte, ele vai ganhando mais pontuação. E daí, no portal, você pode consultar só por deputados, só por senadores e também por Estado, que ajuda, é uma ferramenta, como eu falei, né, de fiscalização do cidadão, fiscalizar o que está acontecendo ali no Congresso Nacional e no Senado. E quem que fez essa iniciativa assim, né? Como que foi? Como que surgiu? A iniciativa foi ali por 2010, se eu não estou enganado, né? Pelo Alê, que ele é CEO da Multilaser, que tem uma história bem assim complicada, né? Ele era CEO da Multilaser daqui de São Paulo. Ele mudou para Minas Gerais e ali na primeira semana, na segunda semana que ele mudou a empresa para Minas Gerais por uma questão de impostos, ele foi assaltado, roubaram mais de 2 milhões de carga e daí ele foi procurar ajuda ali do Estado, né? Daí o Estado fez ele emitir de todas as mercadorias roubadas, fez ele emitir a nota fiscal por causa do ICMS. Então, tipo assim, ele foi roubado pelo Estado, roubado pelos ladrões e roubado pelo próprio Estado. E ali, né, naquela situação de ficar indignado mesmo com a situação, né, de procurar os políticos não fazerem absolutamente nada, que acabou indo por essa iniciativa. E tem um dado muito interessante, diariamente nós lutamos para diminuir isso, mas na eleição passada, 86% das pessoas que votaram não se lembram quem votou para deputado e para senador, que são os cargos mais importantes, porque você fiscaliza o Poder Executivo e o Poder Judiciário e você coloca as regras do jogo ali, né? Então, através dessa iniciativa de um problema pessoal que ele teve, de uma indignação pessoal, que ele fez essa plataforma para facilitar, né, para uma forma de facilitar a fiscalização a população fiscalizar os seus políticos. E, Thomas, qual que é a sua participação no ranking dos políticos? Então, qual que é o seu papel ali? Hoje eu sou o porta-voz do ranking, né? Tem um time enorme lá. Eu e mais 7 ou 6 pessoas que nós meio que democratizamos, digamos assim, né? Facilitamos a informação para a população que nos acompanha. Então, nós pegamos as notícias, diluímos a notícia, falamos ali o que está acontecendo e postamos nas redes sociais para levar a informação menos enviesada do que acontece hoje na mídia. E como que é esse processo em si? Por exemplo, vamos lá, receber uma notícia sobre alguma verba ou algo assim. Como que vocês trabalham esse processo? Você falou que são 6, 7 pessoas, isso? Sim, o ranking ele dá bastante liberdade para a gente, né? Não são eles que falam assim, fala sobre isso. Eles dão um direcionamento, né? Porque junto com isso tem os conselheiros e tudo mais. O ranking está presente dentro do Congresso Nacional também, então ele fala, tá pipocando a reforma tributária, tá pipocando que vai ser votada hoje.
quem puder fazer os conteúdos mais voltado a isso, que seria a pauta ali que iria ser debatida, de preferência sim, mas eles não falam, eles dão a liberdade para você escolher do que falar, quando falar e como falar, desde que você siga os princípios do ranking, né? A liberdade, o anti-privilégio, anti-desperdício e anti-corrupção. E o que te levou, assim, por exemplo, a conseguir ser o porta-voz? Como que foi todo esse processo também, né? Porque, por exemplo, eu te conheci lá na época, lá na Bienal da UNE, né? E como que foi todo esse processo? Eu produzo conteúdo aqui na internet, comecei pelo TikTok, lá em 2020, no final da campanha eleitoral municipal, por uma indignação também. Era época de pandemia, todo mundo estava fechado, todo mundo entrou no TikTok para ver as dancinhas, para fazer aquelas dublagens de novela na época, e nisso passou um vídeo sobre privatização dos Correios para mim no meu feed, e o cara tava falando assim muita abobrinha sobre privatização, que daí você ia ver o perfil, o cara era um professor de esquerda, tinha mais de 1 milhão de seguidores já na época. Eu tive a audácia, né, tive a pachorra de responder ele, e esse vídeo acabou viralizando, bati ali de um dia para o outro para ter mais de 100 mil visualizações, de uma pessoa que não tinha nenhum seguidor, e daí nisso as pessoas passaram a me questionar algumas coisas nos comentários, e eu comecei a responder esses comentários através de vídeo. E daí foi indo, eu fui aprimorando a comunicação e sempre nessa linha, porque eu entendia que eu estava fazendo a diferença de alguma forma ali. Daí quando foi no final de 2022, no começo de 2023, eu recebi uma mensagem no meu Instagram, perguntando se eu tinha vontade de participar do time do ranking, que foi uma coisa, assim, eu não costumo ver minha caixa de spam, né, aquelas de solicitação. E eles tinham me mandado aquela mensagem e eu tinha visto, tipo, depois de uma semana, nem dei importância para aquilo, mas foi basicamente isso. Eu fui convidado a participar, porque foi até uma situação engraçada, que eles acompanhavam o meu trabalho, e eu falei assim, pô, nunca, me subestimando, tipo, nunca vou chegar a ser convidado para participar dali, né? Então, pô, que legal, assim, tô trabalhando ali na parte do ranking, que do nada veio um convite. E como que foi a sensação? Como que foi ali o rolê? Cara, foi uma surpresa, assim. Por um momento você fica um pouco assustado e depois você fica meio que orgulhoso de si mesmo, né? Porque eu nunca trabalhei com comunicação. Para mim, o TikTok era uma ferramenta ali de me distrair na internet. E hoje eu estou inserido, hoje a comunicação é um trabalho. Então, aquelas coisas que você não calcula, que você não planeja, só vai acontecendo. E é isso que está indo, eu só tô seguindo. Mas como que foi o ambiente de trabalho, assim, né? Tá lá com o pessoal do ranking dos políticos em si. Por exemplo, vocês têm um pessoal que está lá no Congresso, né? Que você falou, né? Daí ele depois passa a pauta para vocês. Como que, né, vocês esquematizam ali para poder montar? Se vocês se conversam entre si ali, vou montar sobre essa pauta, você monta sobre aquela. Como que funciona? Produzir um conteúdo tem um pouco de trabalho, né? Então nós temos um grupo que nós nos conversamos. Lá nós temos alguns orientadores do conselho. Então, tipo assim, olha, eu vou fazer um vídeo sobre o MST, por exemplo, né? Quando o MST foi convidado para elaborar o plano Safra, que é um pouco irônico isso. Então, você coloca lá no grupo, daí, tipo, não, esse conteúdo outra pessoa já está fazendo. E daí existe uma certa orientação ali para não ficar um mesmo tema, da mesma abordagem, do mesmo assunto, né? Tem uma certa orientação, mas é uma coisa, tipo, muito profissional também. A gente não fica trocando figurinha, é um trabalho, de fato, muito sério. Eu tenho amizade com alguns membros, assim, mas fica tudo no particular, né? Em relação ao ranking, é uma coisa muito, muito centrada, muito, muito séria. E, Thomas, você tinha comentado, né, que você começou já com essa indignação, fazendo conteúdo, já meio inconformado com essa desinformação que a gente tem na internet. E qual que você acha que é a importância da gente trazer essas pautas políticas para a internet, aproveitar esse meio para informar as pessoas, assim, dentro da sua motivação e agora no ranking dos políticos, o que te faz continuar gravando e falando?
Eu acho que eu consegui ver que você está trazendo certos resultados, é muito gratificante, porque daí você percebe que você não está falando aos breus, você não está falando sozinho. É um trabalho assim que exige muita paciência, porque ainda existe uma cultura do cabresto aqui no Brasil. Então os políticos, eles manipulam informações, principalmente nessa era digital. A gente tem um problema muito sério que é do tal do clickbait. Então você tem os próprios políticos fazendo um sensacionalismo num assunto, deturpando informação para agarrar o coração da pessoa e ganhar o seu voto ali, ficar na reeleição, que acontece muito. E quando você tem essa oposição no mundo digital, você tem ali, tipo assim, os resultados que faz eu continuar nisso, porque nunca, por exemplo, a gente teve só o PL, embora tivemos ali alguns nomes complicados, mas só o PL conseguiu 99 cadeiras. O Centrão, o Centrão hoje diminuiu de tamanho, você tem deputados, tem políticos mais bem posicionados, né? E também é uma ferramenta de você cobrar os próprios políticos, porque o maior medo de um político é não ser reeleito. Então, por exemplo, a gente teve ano passado nós tivemos a questão da PL da censura, né? E foi graças ao movimento digital, né, de cobrar posicionamentos políticos, de cobrar essas que não fosse passado o PL da censura, nós conseguimos tirar ele de pauta, bloquear ele. E essa é a importância hoje de você se comunicar sobre política na internet. Você leva a política aonde as pessoas não tinham acesso, digamos assim, né? Que não chegava a política até ela. Ela passa a entender melhor a situação e você consegue pressionar também os políticos. E, por exemplo, dessa pressão em si, que nem vocês dois são da área do direito, você tem mais domínio do que eu, né, dessa parte em si. Mas que nem o ranking dos políticos, para ele fazer esse rastreio ali de quanto que foi de gasto, sobre quais foram as medidas tomadas, quais ações que vocês conseguem fazer com isso, né, com este material, né? O que vocês conseguem levar à tona? Que nem você acaba conscientizando a população, certo? Mas também tem um outro lado que imagino que é a parte mais assim jurídica que consegue movimentar em relação a esses políticos que estão ali no meio, fazendo ações descabidas, né? Sim, sim. Tem uma parte mais jurídica da situação. Só que, assim, a gente está vivendo hoje numa coisa tão maluca que não tem mais como confiar no Poder Judiciário ainda. A maior prova disso é o que está acontecendo aí com a rede social do X, que a Starlink, que não é nem no mesmo CNPJ, é outra personalidade jurídica, está sendo responsável pela situação do X. Mas um trabalho que digamos que seria mais o objetivo do ranking, é o trabalho de prevenção, para não chegar a ser aceita uma pauta, por exemplo, da PL da censura. Depois disso, você tem ali o próprio ranking, algumas associações civis também entrando no Poder Judiciário, mas aí já é uma questão muito mais complicada, muito mais difícil. E geralmente essa questão do Poder Judiciário a própria oposição leva. Então, o ranking ele tem um trabalho, mas é pequeno em relação ao que a oposição faz com o Poder Judiciário, digamos assim. Thomas, puxando esse gancho, talvez seja um pouco mais de opinião sua essa pergunta, mas você vislumbra o ranking dos políticos ampliando essa atuação na área do judiciário, ou você, igual você falou, você acha que a oposição trazer essas pautas já é uma coisa que satisfaz esse trabalho nesse sentido? Não, a gente denuncia, né? Nós denunciamos muito essa situação do Poder Judiciário, porque uma coisa que eu criei a consciência é que a estrutura política do Brasil ela não foi feita para as pessoas entenderem. Então, quando você pega uma decisão do Judiciário cheio de latim, cheio de expressões que não faz sentido para o cidadão comum, a gente leva isso também através do ranking. Então,
Esses dias eu mesmo gravei um vídeo explicando o que estava acontecendo com a situação do Alexandre de Moraes e aonde que ele estava errando no processo, em todo o processo legal, né? Então, tem sim essa situação, mas é uma denúncia mais, como posso falar? É uma denúncia para a população, né? Levar a informação para a população. E não uma questão, tipo, que a gente já tem, nem consegue, na verdade, de mudar o judiciário, mudar o próprio judiciário. Sobre essa questão mais da comunicação, e você comentou, né, que os políticos têm essa coisa meio do cabresto ainda, né? A política brasileira tem muito disso. E como você acha que é a comunicação dos políticos com a população? Você acha que é eficaz? Você acha que tem muito a mudar? Como você pensa que eles estão se posicionando? Eu acho que a comunicação dos políticos ela é muito efetiva, mas ser efetivo não significa ter uma qualidade. Então, você vê literalmente as pessoas, você falando deturpando situações, deturpando coisas, para você literalmente agarrar o coração da pessoa que está te ouvindo, né? E isso não é uma questão de qualidade. Então, recentemente, eu vi um deputado federal que ele estava falando assim que ele era o segundo deputado federal que mais produzia projetos de leis no Brasil. E eu, muito curioso, muito educado também, né? Porque, como eu trabalho pro ranking, eu fiquei até curioso de saber sobre da onde que ele estava tirando aquela informação. Eu perguntei para ele qual que era o ranking. E daí ele me responde, o ranking de quem não precisa de ranking. Falei, legal, né? Tipo, bacana. E daí quando você ia ver nos comentários, as pessoas aplaudindo. Só que, assim, produção da situação não significa ser uma qualidade. A hora que eu fui entrar nos projetos de lei que ele aprovava, ele aprovou o dia do preso político. O que isso muda a realidade dos presos políticos? Nada. Ter um dia. Então, a comunicação dos políticos, elas são muito efetiva para aquilo que eles querem, que é ganhar voto, ganhar o coração, ganhar o sensacionalismo da situação ali para continuar no poder. Mas a qualidade é muito deixa a desejar pra caramba. É um discurso sofista, né? Que o pessoal fica ali toda hora falando, não, olha só, deixa eu fala fazer pela uma coisa fala bonita ali, né? aqui. E beleza, ninguém vai fiscalizar, teoricamente, né? O pessoal fica pensando assim e pronto, tenta escapar. Então, por exemplo, esse é um grande gargalo da nossa população em si de, às vezes, meio que buscar essa conscientização, né? Que é difícil do pessoal ali falar, não, peraí, deixa eu me preocupar, né? Deixa eu pegar que nem... Daqui a pouco a gente tá chegando a parte ali dos vereadores e dos prefeitos. Só que eu vejo que tem esse problema da fiscalização em si, principalmente dessa parte, né? Que é mais municipal. Como que os rankings políticos vê esse lado, inclusive? Tem essa situação de... Agora, ainda com os prefeitos e vereadores, a situação fica até meio mais fora de controle. Porque, por exemplo, eu moro numa cidade onde tem 17 mil habitantes. Aqui nós temos um problema sério em relação, por exemplo, a transporte intermunicipal. Então, né, o transporte público que sai da minha cidade e vai para a cidade vizinha. E daí você vê os vereadores agora em campanha eleitoral prometendo a solução disso. Só que, como eles são vereadores, eles não têm poder de mudar o transporte intermunicipal, porque isso é competência dos deputados estaduais e competência do governo. Quando é a situação de cidade, principalmente no interior, fica um pouco mais, assim, complicado, né, a fiscalização. E daí e existe foi implantada uma certa cultura da população a achar que o exercício da democracia, o exercício da cidadania é só você ir lá votar e depois disso dane-se. Porque foi inserido nas pessoas acreditarem que nunca nada vai mudar, não vai mudar e pronto, é só continuar, vou lá, votei e beleza. Então, hoje, o ranking, ele pretende, né, mudar essa situação, trazer fiscalização para os deputados estaduais, que ainda não existe, e para os municípios, mas isso demanda melhor planejamento, e o ranking, como ele é uma organização civil, então nós temos, nosso financiamento é através de colaboração, de doação, né? Então, para expandir essa situação, que é um desejo, sim,
Quanto mais fiscalização, melhor, principalmente nessa situação de vereadores e prefeitos. Precisa de uma organização e precisa de mais recurso mesmo. É engraçado que eu vi um vídeo recentemente de um candidato à prefeitura prometendo whey protein de graça numa academia. E as pessoas batem palma ali como se aquilo ali fosse maravilhoso, né? Como se ele realmente iria funcionar aquilo, e daí não vai. E, por exemplo, esse caso assim do whey protein lá que o pessoal fica prometendo, eu vejo vários absurdos, volta e meia, do pessoal prometer horrores, né, que é tradicional, né, o político mais old school ali, que daí vai ficar vendendo ali, tá aqui R$ 100 pra você, daí volta e meia ali, tá lindo, perfeito, né, o Senado, né, toma um sanduíche aqui, pronto, já tá feliz da vida. Então, a gente tem um grande problema em si de educação civil em si, até neste processo, né? Que é uma grande dificuldade que o pessoal. Lembra até um pouco, até, vamos pegar ali, né? Sei lá, que tem em 1984, onde que o pessoal ele ganha migalhas e essas migalhas ali são, nossa, que maravilha, porque na verdade, né, tem até o meme também do prefeito, o prefeito faz mil maravilhas, o prefeito é paz, enfim, mil e um esquemas, né? Então, demanda um grande processo de conscientização e também até imagino que, por exemplo, nessa parte de vereadores é mais complicado justamente porque, né, quantos municípios tem no Brasil em si, né? Esse número eu não vou ter de cor, inclusive, né? Mas a gente tem muito município, né? E municípios que tem, sei lá, 3, 4 mil habitantes, depende até. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site, encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. Sabe? Então, tipo, é difícil de conseguir fazer esse monitoramento, imagino, porque a quantidade de vereadores, a quantidade de pessoas ali que a gente tem que estar fiscalizando, realmente é punk, né? Mas como que, tipo, funciona? E é uma Não, situação pode falar. que eu falo bastante, tipo assim, mudar a chave da cabeça da pessoa para entender que ele tem que fiscalizar os seus próprios políticos, os seus próprios vereadores. Então, por exemplo, numa cidade, assim, vamos supor que o ranking consiga expandir essa situação para os municípios. Quando que o ranking vai chegar aqui nos meus municípios, no meu município, por exemplo, que com 17 mil habitantes? Então é muito Uhum. complicado. A fiscalização mais efetiva é a fiscalização do próprio cidadão, que é uma coisa assim que falta, e quando se fiscaliza ainda com falta de ceticismo, se fiscaliza com paixão, querendo achar uma situação ali pequenininha ali para dar o 180 da situação e falar que não, a pessoa está errada, por mais que a pessoa esteja certa. Uhum. E é complicado, porque, por exemplo, eu fico pensando assim, que nem eu sou taubatiano, né? Daí, de Taubaté em si, que tem uma cidade que tem 300 mil habitantes, aonde que a gente começa a se conscientizar melhor um pouco sobre? Os jornais locais, né? Então, redes sociais que criam. Então, por exemplo, em Taubaté existe o Taubaté Mil Grau, e é onde que o pessoal fica divulgando lá, que fica divulgando também a parte de mercado, sabe? Então, como que eles vivem, né? Qual que é o sustento deles? É divulgação de, por exemplo, abrir um comércio aqui, paga tanto, que daí a gente consegue fazer ali o trabalho. E que é onde que consegue fazer uma certa monitoria, até, por exemplo, de crime, de coisas que aconteceram, de eventos que ocorreram, né? Mas também, quando entra nessa parte política, ainda é complicado, né? Ainda é um negócio que um grande problema em si do brasileiro é aquele negócio de meu político favorito, né? Que a gente sempre fica falando, não, mas peraí, como que você tá ofendendo meu político aqui, né? Meu prefeito, né? Parece que você xingou a mãe da pessoa, né? Quando você não é nem ofender o político, é você cobrar uma posição da pessoa, do político, cobrar uma efetividade na sua ação e parece que você xingou a mãe. E daí eu falo uma coisa assim, que eu não sou de esquerda, eu sou de direita, né? Direita, assim, no sentido político da situação, mas eu sou um liberal, quase um minarquista, né? E uma situação que eu vejo muito é que eu quero que a esquerda se exploda, politicamente falando. Eu quero que eles se comam ali. E daí, quando você faz críticas a determinados
políticos de direita mesmo, né, que se colocam no espectro político da direita, parece que você está xingando a mão da mãe das pessoas, mas literalmente eu estou fazendo essa crítica porque eu não quero que a direita política se torne um PSOL com um nome diferente. E falta esse ceticismo, falta essa situação, e daí sempre vem, tipo, e o Lula, e o PT? Gente, eu quero que eles se explodam, se comam. Eu não quero que o meu lado político se torne um Lula e o PT. E quando você utiliza o outro lado para justificativa, é literalmente isso que você está falando. Falta uma maturidade neste processo. É algo que é complicado porque as pessoas não entendem. Que nem, por exemplo, tu tá num mercadinho, daí um vendedor ali, ele falha de exercer a função dele como vendedor. Vai falar, nossa, é um vendedor ruim. Só que o político não tem esse discernimento, né? Não tem esse mesmo problema. Então, da pessoa conseguir falar, não, mas peraí, tu não tá entregando isso, né? E minha rua que tá abandonada, né? Tempo de eleição tu é bom, né? Mas quando na hora de fazer nesses períodos ali, entre as eleições, foge, né? Esse que é o grande problema nosso, né? E é uma situação de cultura também, né? Tipo assim, nós fomos décadas e mais décadas ensinado a não ser cético, ensinado a achar que o Estado vai resolver todos os seus problemas, sendo que, na verdade, o Estado é o maior causador dos seus problemas. Então, você combater uma cultura é muito complicado, é muito difícil. Porque a pessoa é formada, ela conhece aquilo desde quando ela nasceu. Como que agora você vai falar que eu tô errado se eu nasci desse jeito, né? Então, acaba se tornando esse trabalho de conscientização, de trazer o ceticismo para as pessoas, para o cidadão, entender que os políticos são nossos funcionários e não nossos ídolos, é um trabalho complicado. E também tem a situação eu falo que a fome ele é um projeto de poder. E justamente nessa linha. Então, a pessoa, ela passa sem necessidade, ela passa dificuldade. Chega um político, vai lá e dá uma cesta básica. E daí ela vai se tornar... aquele político vai se tornar um herói para aquela pessoa e ela vai achar que ela salvou a vida da pessoa. Né? Tipo, o político salvou a vida dela. E o político, na verdade, tá dificultando a vida dela, porque os impostos que essa pessoa que dá dificuldade paga, vai para o salário de político. Então, vai tudo para essa linha. É um processo complicado de você destruir esse pensamento de heroísmo e de combater essa situação do Estado, o pai vai abraçar todo, o Estado é sempre bonzinho, e mudar a cultura das pessoas. E isso é o principal, a principal dificuldade, a maior dificuldade é mudar a cultura das pessoas. Né? É o trabalho de formiguinha que precisa de muita paciência. É a versão moderna do circo. Você cria o problema para a pessoa e você mesmo chega com a solução e a pessoa fala, meu Deus, é meu herói, né? Né? E daí o pior disso é que, tipo assim, as soluções elas são pensadas no imediatismo. E daí, quando você vai ver a solução a médio prazo, a longo prazo, aquilo não é solução nenhuma, aquilo ali está te colocando mais no buraco. O maior exemplo disso é o próprio Bolsa Família, de como que ele está estruturado no Brasil. Em 2019, por exemplo, o financiamento, o orçamento do Bolsa Família chegava ali em torno de 33 bilhões anuais. E ele era direcionado para a classe E. A classe E, ela quase 100% recebe o Bolsa Família. Só que a arrecadação de imposto em cima da classe E é de quase 100 bilhões de reais por ano. Então, assim, você está tirando dinheiro daquela população, daquela classe, para dar para ela mesma uma parcelinha pequena. Né? A pessoa tem que gastar 3 vezes mais para receber uma parcela do imposto dela, mas para essa classe, nossa, eles são meus heróis, eles que salvaram a minha vida. Não existe nada mais caro do que algo que um político deu de graça para você, né? Não existe. Nada mais eterno do que um programa temporário do governo e nada mais caro do que algo gratuito do governo.
E Complicado, né? eu gosto bastante de um livro do Pachá, que é o que se vê e o que não se vê. Que ele faz literalmente essa analogia de o que você está vendo, mas qual é a consequência daquilo que você está vendo no futuro. E, infelizmente, as pessoas aqui no Brasil, uma grande maioria ainda, não todas, mas uma grande maioria, ela pensa com a barriga e ela pensa com a emoção. Complicado. Uma coisa que eu tinha achado até impressionante que o próprio Ranking dos Políticos tinha feito, e eu adoro esse vídeo, na verdade, eu acho que é um vídeo de 5, 7 minutos que o Ranking dos Políticos tinha feito, antigo já. Na época do Facebook, né, eu tinha até compartilhado que achava fenomenal. Mas é um que fala sobre a comparação de como que é os políticos na Suécia. E daí depois mostra como que são os políticos aqui no Brasil. E na Suécia, como que você consegue seu salário? Eu tenho minha profissão, né? O deputado federal, não, eu tenho minha profissão, eu sou professor de uma creche, né? E daí lá eu consigo meu salário. Né? O pessoal ali na Suécia vive numa casa comunitária, onde que tem uma lavanderia comunitária, sabe? É tudo ali em convívio. É uma casinha pequena ali que tá só para você ter a viabilidade de trabalhar no local. Agora a gente chega no Brasil, não, a pessoa ela tem uma mansão ali, tem uma casa de que cento e poucos metros quadrados em Brasília, tudo dado ali, tudo entregue, com bolsa, paletó e por aí vai, e o pessoal não vê tanta regalia assim, né? E o maior problema é que a gente entrou numa generalização de que todo político ele é bandido também. Então, beleza, a gente já sabe que todo mundo vai roubar, pronto, acabou e já era. Sendo que isso acaba fechando os olhos, né? Um grande problema que eu vejo é que a gente entra muito no aquele 880, né? Sim. Então, quando E a gente. esse vídeo que você citou a propósito é bastante interessante porque ele faz algumas entrevistas com os próprios cidadãos, né? É, E a conscientização que eles têm que o político ali é os seus funcionários é muito dá uma esperança que ainda a gente vai chegar a esse nível. Só que daí essa esperança morre quando, por exemplo, você vê o Lula gastando 100 mil reais numa cama e as pessoas falando assim, mas ele é o presidente, ele vai dormir aonde? Pô, você tá dormindo no colchão no chão, defendendo defendendo pagar 100 mil reais numa cama porque ele um cara é o presidente, sabe? Então, é essa situação, né, de você combater o sistema. Para isso, você precisa da conscientização, mas o mais complicado é a parte de conscientização. Um dia eu espero chegar até a Suécia, onde as pessoas entendem que políticos são nossos funcionários. Assim, quanto ao papel dos políticos, como você acha que eles conseguem ser mais transparentes? Como melhorar e sair dessa política pão e circo que a gente tanto fica rodando, nessa política de cabresto, de a população ser, basicamente manipulada pelos políticos, né? Os políticos falam que eles querem ouvir, eles veem os políticos como heróis, se ofendem tal qual como se ofendesse uma mãe. Mas como sair disso, como quebrar o padrão? O que os políticos poderiam mudar? Então, eu não vejo que os políticos eles possam mudar, na verdade, né? Eles vão estar ali sempre a favor da situação dele, da situação que convém a ele. O que tem que mudar mesmo é o cidadão, o que tem que mudar é a cabeça das pessoas, a cabeça do pagador de imposto, digamos assim. Porque eu vejo hoje que o Congresso Nacional e o Senado, não é hoje, né, mas a classe política, ela sempre foi, né, desde que você vive numa democracia, ela é o reflexo da sociedade. Então, enquanto as pessoas continuarem aceitando esses tipos de situação, os políticos não vão fazer nada para mudar isso. O maior exemplo, o maior exemplo é que, tipo, o Collor foi senador, eu acho que durante 20 anos, isso? 20, 15 anos, 16 anos, uma coisa assim. O cara que bloqueou o dinheiro de todo mundo. Teve pessoas que se suicidaram por causa disso, que não sabiam o que fazer. O cara que teve protesto para tirar ele. Exato, que teve protesto. Fez carreira na política de qualquer jeito. E fez carreira na política, as pessoas abraçam o Collor até hoje. Então, enquanto não o que tem que ser mudado é a população. E a população ela consegue participar
da política. Então ela começa participando dos conselhos municipais. Esses conselhos municipais, eles elegem delegados para os conselhos federais, e os conselhos eles têm poder de fazer política pública. No começo do ano, eu estava numa feira de turismo e cultura aqui em Campinas, e o turismo e a cultura, ela é feita 100% pela iniciativa privada. Você via só estande de empresas de iniciativa privada. Só que os secretários de cultura são todos de esquerda, por mais que a prefeitura seja de direita. Então, é assim, como que você muda isso? Você muda ocupando os espaços, e quem tem que ocupar o espaço é o próprio cidadão. Começa desde da participação de um conselho para você ir progredindo, né? Você ir avançando. Porque os políticos em si não vai fazer algo que prejudique eles. Tem até uma questão que o próprio Olavo de Carvalho falava em si também, que qual que foi o grande maior problema, né? Onde que a esquerda ela estava mais presente, estava mais atuante, ganhou mais força, né? Durante o governo Bolsonaro. Que, por exemplo, durante o governo do Bolsonaro, é onde que não conseguiu ter nenhuma ocupação ali na parte jornalística, onde que eles conseguiram impor ali, colocar, falar, né, fazer todo o caos, de certa maneira, né, de digitarem as regras, e tudo isso dentro de um governo de direita, né, que não adianta. O problema em si estava uma questão muito mais de base do que propriamente de governo, né. Sim, Isso o que Enem do governo Bolsonaro foi um dos mais lacradores que nós tivemos, um dos mais militantes que nós tivemos nos últimos anos. Então a gente estava tendo redações ali que tinha cunho feminista, cunho progressista. E como que se muda isso? Eu vejo isso, que as pessoas é muito importante as pessoas entrarem na política. Eu acho que o Bolsonaro ele foi muito interessante a situação dele, porque as pessoas passaram a ver a política como uma ferramenta também. Ainda, como eu falei, falta a conversa inteira, a gente está falando isso sobre a falta de conscientização da população. Mas eu vejo que as pessoas elas entraram nessa situação do Bolsonaro, e eles estavam pensando só na presidência. E o presidente em si também não faz muita coisa sozinho. Então, tipo assim, você tá preocupado com colocar a cereja no bolo, sendo que toda a estrutura do bolo tá toda danificada. Essa parte que eu vejo das pessoas, ela é achar que isso faz parte do jogo político, isso faz parte que os políticos querem que você pensa, que quem manda e desmanda é o presidente, o prefeito e o governador, só que na verdade quem faz toda a estrutura são a própria população, né? Ocupando os espaços de conselho, de organização civil e tudo mais. Isso eu acho que é um grande gargalo nosso, né? Que o brasileiro em si, ele tem essa questão dessa cultura de vira-lata nossa, que tem essa dificuldade de falar que a gente pode, né, ter esse orgulho, inclusive, né, de ser brasileiro, que quando a gente vai para outros países, percebe que existe. Então, que nem tem um episódio que a gente tinha feito aqui com o Francisco Littbay, que ele estava falando, né, que ele é o fundador lá da SET, que ele estava falando que, por exemplo, caraca, quando ele foi para o Egito, ele viu o quanto que, na verdade, o pessoal gosta dos brasileiros, né, que o brasileiro é uma população legal, que é uma população assim que é benquista, né, carismática e tudo mais. E também isso que é o nosso problema em si. A gente pensa que não tem como, é fora do nosso escopo de visão. Então, de a gente conseguir virar uma potência, de conseguir alavancar o país de certa forma, de conseguir, né, ter esses avanços para ter uma sociedade mais próspera, né? Então, por que eu falo dessa questão em si? É mais porque, nem quando a gente enxerga que podemos mais, que podemos ali ter o mérito de conseguir alcançar uma qualidade de vida digna, de ter uma boa educação, de ter uma boa segurança, né, de ter um bom sistema de saúde, que o pessoal, né, finge que tem, né? Mas enfim, a relação em si é que tem que mudar umas questões assim que a gente está falando de estrutura, de base, por exemplo, que nem
educação, como é que a gente consegue ensinar para o pessoal que, na verdade, olha só, o que você está ganhando de graça acaba atrapalhando ali porque custa mais caro do que você imagina. Que nem o episódio que a gente fez recentemente, inclusive, que estava falando que o custo de uma escola pública para uma escola privada, que a escola pública custava mais caro do que uma escola privada. Então, esses são os problemas, né? Que o pessoal não vê isso, que não é exposto a isso, né? Tem um dado da OCDE que fala que o Brasil ele gasta cerca de R$ 1.700 por mês por cada aluno. E uma das propostas, né, que eu vejo que os liberais têm, assim, as pessoas que de fato são liberais, é fazer o voucher, que é um sistema de educação que funciona na Austrália, funciona na Nova Zelândia, e tem os índices de educação sobe muito, porque R$ 1.700 numa escola particular aqui é uma escola muito boa, não é uma escolinha de fim de quintal. Só que isso mexe com toda a parte, mexe com uma parte política e mexe com uma parte de privilégio que ninguém quer soltar a mão. Então, o professor que é concursado não quer passar por uma avaliação se ele pode, tipo assim, ele não precisa mostrar resultado nenhum ali. Ele só está indo e pronto. E a partir do momento que você traz reformas da educação que muda a vida do aluno, muda a vida do professor também, mas muda a vida do professor que não faz nada. E é isso que eles não querem mexer nisso. E daí você vê também o poder dos sindicatos tem, porque essas propostas foram passadas em várias câmaras, assembleias, e elas não vingam por quê? Porque o sindicato está dentro do Estado querendo ali fazer lobby de todas as formas, assim como os outros sindicatos também. E o Brasil tem 91% dos sindicatos mundiais do mundo estão aqui no Brasil. Mais de 16 mil sindicatos no Brasil tem. Então, assim, cara, uma coisa que eu acho engraçada, esses dias eu fui na Lesp, fazer uma visita na Lesp, e lá dentro da Lesp tem o sindicato dos funcionários da Lesp querendo um reajuste de 25%. Sendo muito sindicato. São os mais específicos possíveis, né? Tipo assim, que coisa de maluco, sabe? Que coisa de maluco essa situação. Não é nem pela classe empregatícia, tipo, pela classe empregatícia naquele órgão. No, é muito, muito, muito centralizado. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Indo para um lado mais da liberdade em si, você tinha comentado que um dos parâmetros do ranking dos políticos é justamente avaliar a liberdade ali dentro do Congresso. E como tem sido essa avaliação? Quais são os resultados disso? O que a gente pode ver a partir disso? Olha, você vê um certo avanço, mas é um avanço ainda muito tímido, muito pequeno. Então, você vê ali que existe, sim, uma situação ali do Congresso e do Senado entender a importância da liberdade econômica. A gente conseguiu passar, né, o marco da liberdade econômica, que foi muito importante, que tira uma série de desburocratização. Nós conseguimos passar o marco da cultura também, que também tira uma série de desburocratização para os agentes de cultura da iniciativa privada, mas ainda ela é muito tímida em certas situações. Então, eu vejo, por exemplo, nessa situação do Alexandre de Moraes, o Congresso e o Senado está totalmente tímido em relação a isso. Você vê ali, você não tem uma posição do Congresso e do Senado como instituição, você tem uma posição do Congresso e do Senado de políticos, na verdade, né? Não de instituição. Hoje, depois que o Alexandre de Moraes ele passa por cima do Código Civil, passa por cima do Código Penal, passa por cima da própria Constituição, que entra ali em vários incisos da responsabilidade da lei de impeachment, né? E a ironia disso vir de uma pessoa que está num cargo que protege e guarda a Constituição Federal, né? Aí dele usar esse poder violando a Constituição.
que a propósito, quando você pega o manual dele de direito constitucional, ele faz tudo aquilo que ele não fala no manual. Ele vai... Inclusive, o manual dele, assim, ele é até recomendável para estudar, né? Ele tem um conhecimento vasto de direito constitucional e talvez justamente por isso ele saiba violar tão bem. Exato. E então eu vejo assim que ainda está um pouco tímido. O que eu vejo no Congresso Nacional e no Senado eu defendo a liberdade até o segundo parágrafo. Entende? E daí fica uma situação complicada, porque daí a pauta de liberdade é só uma pauta de discurso, e não uma pauta a ser seguida, a ser lutada. É aquela liberdade, porém, depende, né? Liberdade, mas se for da minha oposição, talvez não. Liberdade, mas se o projeto é de um partido que eu não gosto, talvez não. Como você acha que o Congresso deveria agir perante o STF, né? Porque se a gente está tendo uma liberdade ali, de repente, no Congresso, em contrapartida, a gente está tendo praticamente um autoritarismo. Você poderia cunhar esse nome ali no Judiciário. Você acha que o Congresso tem alguma viabilidade de combater isso? Ou eles estão quietos por não conseguirem fazer algo? Não, eles conseguem, eles literalmente conseguem fazer, né? Você, tipo assim, principalmente o Senado. O Senado é a representação do Estado. O que falta ali é uma certa força de vontade, né? Ter vontade de querer mudar essa situação. Ao mesmo tempo, eu vejo também que seja situações de rabo preso, porque aquele Gilmar Palusa, eu acho que foi um dos maiores exemplos disso. O cara estava num coquetel, o Gilmar Mendes, junto com alguns políticos, inclusive o Pacheco, que é o presidente do Senado, estava num coquetel junto com os irmãos da Joesley, né? Então, existe ali uma situação de força de vontade que não é cumprida, existe uma situação de rabo preso, de conchavo político, né? E existe também, eu acho que está faltando a sociedade se organizar melhor para fazer uma pressão, como aconteceu em 2015 para fazer o impeachment da Dilma. Você tem ali, tipo assim, você teve manifestações que levaram milhões de pessoas simultaneamente no Brasil inteiro. Hoje, você, para se organizar numa manifestação, faz de uma maneira meio ao contrária. As pautas, elas são um pouco como posso falar, um pouco vagas e até mesmo irônicas, né? Então, você está lutando contra a ditadura do STF com um cartaz pedindo a volta do regime militar, que não vai fazer muito sentido ali. Então, falta parte de uma organização da sociedade civil também em relação a isso, para pressionar o Senado. A eleição do Senado é daqui 2 anos, né? Está batendo na porta já. E 2/3 do Senado, ela muda. Você muda 2/3 do Senado nessa eleição. E que é 2/3 que precisa para fazer um impeachment de um ministro acontecer, ou um impeachment de um presidente, seja lá o que for. O que deixa a gente meio triste da situação é que esses 2/3 que era para ser renovado vai ser os mais do mesmo. Vai ter uma renovação pequena ou uma renovação maquiada, que seria essa nova leva de senadores que veio no pacote de 2022, a gente bateu tanto em cima, por exemplo, da taxação das importações até $50 e não queríamos a volta do DPVAT, mas esses senadores que se colocou como uma renovação, que contra o sistema, que ia acabar com isso, que ia acabar com aquilo, votaram tudo a favor da taxação e da volta do DPVAT. Então, e daí, aonde que está o problema? Está o problema neles, obviamente, sim, mas também está uma situação ali da própria população não fiscalizar esses senadores. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 3 senadores que são 3 portas. Aí votamos no Marcos Pontes, achando que quem conhece ele não fala na tribuna, ele não tem voz, ele não faz absolutamente nada. E daí o erro tá nele, obviamente, mas também tá na gente de a gente não comprar uma porta. Tem um fator também, talvez, do povo não querer ver, né? Não querer assumir a responsabilidade. Não querer assumir uma culpa, mas não querer assumir a responsabilidade de, opa, tá na minha mão essa escolha.
E também vem um pouco, acho que, daquela teoria do homem cordial, né, bem conhecida na sociologia brasileira, de que o brasileiro escolhe com o coração, né? Ele escolhe aquele cara carismático, aquele cara que ele se identifica ali pessoalmente, mas ele esquece, depois que passa o imediatismo da eleição, de dar aquela cobrada, né? De dar aquela pressionada de, pô, você trabalha para mim, fui eu que te coloquei aí, vamos cumprir a promessa. Até porque são das promessas políticas, né? Se você for analisar, não tem muita base ali, né? E quando você cobra, você ainda é mal interpretado, né? A gente tá falando mal do queridinho do outro, né? Teve uma situação aqui na minha cidade onde eu cobrei o presidente da Câmara dos Vereadores aqui, e daí ele fez um vídeo, não falou o meu nome, mas obviamente todo mundo entendeu que era para mim. Ele fez um vídeo falando assim: ai, mas você nunca fez nada pela cidade. Gente, mas você que é o político daqui, o meu papel é justamente cobrar que você faça. Porque se fosse para eu fazer, eu era o vereador, eu era o presidente da Câmara, e não o contrário. Eu estaria ganhando seu salário e não o contrário. Mas, e daí vem lá, tipo, nossa, você falou mal do meu ídolo. Ah, pô, daí fica complicado também a situação. Se teu ídolo é o teu funcionário, a gente já complicou bastante a coisa, né? Essa situação de... Eu falo para as pessoas, né? Eu falei, pô, você é dono de uma empresa, você contrata uma pessoa sem fazer entrevista? Você contrata uma pessoa sem ver o currículo? Todo mundo vai falar assim, não. Mas quando você está votando numa pessoa sem mais, sem menos, sem motivo, sem saber quem ela é, você literalmente está contratando um funcionário da sua empresa, que você é obrigado a ser dono dessa empresa, que, né, do Estado, a gente não tem como fugir dele. E por que você não tem mesmo cuidado se fosse uma empresa privada? Porque isso está atingindo diretamente seu bolso. Mas até explicar que focinho de porco na tomada, né, para uma pessoa com uma cabeça fechada, que é difícil, é difícil. É um trabalho de formiguinha, tem resultados positivos, mas também precisa, às vezes, de muita paciência, porque eu percebo que o brasileiro acorda, assim, de manhã, ele fala assim, nossa, que vontade de ser enganado por mais 4 anos, em quem que eu vou votar? Isso que a gente conta também com o pessoal que decide de última hora, agora, né, que tá se aproximando da parte de vereadores, né, sei lá, qual que é o santo aqui, que daí pego, daí beleza, tá aqui, vou votar nesse cara, né, é algo surreal, o pessoal acha tanto faz, e também tem muito aquele problema, né, o que eu percebo que é o grande pecado em si, a gente tem pouca visibilidade do que o vereador, o que o prefeito faz, normalmente. Então, por exemplo, quando a gente pensa assim, em cargos municipais, o pessoal olha muito para o cargo de um prefeito. Tá, o prefeito está fazendo aquilo, o prefeito fez aquilo, tudo mais ali, mas o que o vereador faz, sabe? Esse que é o grande pecado em si também, né? A gente tem essa pouca transparência ou impacto, né, que a gente consegue ver de fato que o vereador está fazendo. Então... E eu vejo que existe esse problema justamente porque as pessoas, elas não sabem qual é a função de cada um. Elas não sabem até onde um prefeito pode ir, até onde um vereador pode ir, até onde o executivo pode ir, até onde o legislativo pode ir. Então, e os políticos aproveitam disso, né? Eles Totalmente. sabem que a população não sabe se a promessa é verdadeira ou não, então para eles fica muito fácil falar, vou fazer tal coisa, e se você for avaliar nem a função dele, né? Sim, e se aproveitam totalmente em relação a isso. Então, uma vez estavam aqui discutindo sobre a internet, estava lá cobrando o prefeito que fizesse uma situação lá de asfalto, uma coisa assim. Só que cidade pequena, o orçamento é escasso. E daí ele fala, o vereador que estava cobrando a questão do asfalto foi o mesmo vereador que aprovou o orçamento para o asfalto. Então, como você tá cobrando uma coisa que você aprovou, que foi mostrado lá, olha, é o máximo que eu consigo fazer porque foi aprovado e só isso aqui. Então, e daí as pessoas falam, não, olha como que ele tá preocupado com o asfalto. E não tá preocupado com o asfalto, não, porque ele é a situação. Ele foi o causador do problema do asfalto, sabe? E isso falta nas pessoas. Tem uma amiga que ela é cientista política,
e ela começou a produzir alguns conteúdos na internet também, e ela fala assim, eu tô um pouco desesperada, porque eu vejo que o brasileiro não sabe o básico do básico da estrutura do Estado, né? Nem sobre política, sobre a estrutura que ele está vivendo, que ele tinha que saber de decor e salteado. Mas é onde que eu pergunto também, aonde que ele aprende isso? Quando eu fiz alguns vídeos falando sobre direito também, o problema era esse. Você queria falar um assunto, aí você tinha que voltar umas 10 casas e falar, pô, mas a pessoa não sabe a base da base da base disso, para eu poder explicar essa situação, né? Tipo, como é que você fala, você xinga o STF sem explicar para a pessoa como é que funciona o impeachment para cobrar o Alexandre de Moraes, né? E eu acho que isso eu como um produtor de conteúdo, é assim, você percebe que você fica patinando no mesmo lugar. Porque você faz um vídeo, uma gama de pessoas entende, outras não querem entender e tá tudo bem, é direito deles não querer entender. Mas nisso, novas pessoas chegam e daí você tem que rebater aquele assunto, porque sempre tá chegando novas pessoas e você precisa sempre começar do básico, porque você não consegue avançar numa situação se você não saber do básico do que tá acontecendo, como você falou aí do STF. O que você pensa do ranking dos políticos e o que você espera que seja esse impacto no futuro? Tanto do seu conteúdo, quanto do trabalho do ranking. Eu espero que cada vez mais o ranking ele vem se expandindo para trazer melhores fiscalizações, né, tanto como nas assembleias quanto nas câmaras municipais, porque você entra no site de uma câmara municipal ou numa assembleia, é uma enxurrada de informação e você não consegue assimilar, né, essas informações. E o trabalho do ranking, ele além de tudo, de conscientização, de prevenção, né, de você organizar essas informações para ela ficar da forma mais simples possível para o cidadão poder fazer esse trabalho de fiscalização para os políticos. E a gente tem uns resultados bem positivos em relação a isso. Então, tipo assim, na eleição de 2022, mais de 50 milhões de pessoas acessaram o ranking dos políticos na época da eleição. Então, você tem um efeito ali positivo. Como eu falei, é um processo de formiguinha, você tem que ir andando de pouquinho em pouquinho. Mas eu vejo que a conscientização ela está caminhando, mas às vezes você fica um pouco ansioso, que você quer a mudança logo e você não para assim para pensar o quão difícil é de fato a mudança, porque a gente tá fazendo mudanças graduais, né? Porque para fazer uma mudança que não levasse a lugar nenhum e ditatorial, a gente só fazia uma revolução. E não é esse caso, não é isso que nós pretendemos. Perfeito. Thomas, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar realizando esse episódio aqui. Eu acho que é muito importante todo esse trabalho em si, tanto que você faz na mídia social, quanto também o ranking dos políticos tem dessa parte de conscientização. Então, novamente, muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite, gostei bastante de participar. Desculpa os imprevistos, os barulhos que aconteceu, que foi uma situação atípica. Mas obrigado pelo convite, fiquei bastante contente em participar com vocês. A propósito, hoje eu tô com a camiseta em homenagem a vocês. Agora sim. A Dama de Ferro, né? Tem que ter. Perfeito, então. Ferrenhos, então, muito obrigado quem está assistindo até aqui e até uma próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.